Sejam todos bem-vindos a mais um serviço da Comunidade Hebron, a Deus. Meu nome é Walter, eu estou como pastor na Comunidade Hebron em São Paulo. E eu espero que Deus use a minha vida para trazer uma mensagem de edificação a todos vocês. Eu espero que vocês, depois de me ouvirem, amem mais a Deus e o respeitem mais ainda. Eu quero desejar a todos vocês um ano abençoado, um ano onde vocês possam ter coragem para enfrentar tudo que vier pela frente. E que Deus possa sempre estar se revelando, mostrando e chamando-os para perto, para que vocês possam experimentar sua graça e todos os seus valores espirituais, seus recursos, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar todos vocês para orarem comigo, porque eu quero compartilhar a palavra de Deus com todos, porque esta é a minha missão, e eu gostaria de ensinar algumas coisas a vocês hoje, ou pelo menos relembrá-los de algumas coisas muito importantes para as nossas vidas. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreendermos cada vez mais o Teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ensina-nos os Teus pensamentos e os Teus caminhos elevados nesta noite. Pai, ajuda-me a não dar opiniões pessoais, mas ajuda-me a permanecer fiel ao que está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor, que é a palavra de Deus. Pai, abençoe estas vidas que aqui estão e aqueles que nos assistem, que o Senhor possa guardá-los de todo o mal e protegê-los, que eles tenham saúde, que eles possam receber os Teus recursos e que neste ano nós possamos, Pai, demonstrar um espírito corajoso e de fervor, um espírito piedoso, dedicado a Ti, uma alma consagrada ao Senhor, dedicada ao Teu serviço, com o desejo de Te amar e de amar o próximo. Pai bendito, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção neste instante, este momento em que nós vamos compartilhar o que está escrito no Teu livro sagrado. Em nome de Jesus, amém. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Muito bem. O que eu quero compartilhar com vocês hoje, será que nós vamos ter os mesmos problemas com o computador aí? Será que vai dar, Felipe? Tenha coragem em tempos de crise. Talvez você pense que eu vá falar sobre problemas psicológicos que nós atravessamos, como depressões, angústias, mas não, eu vou tentar mostrar para você que nós estamos atravessando ou ingressando em um momento de muita crise e que pode nos revelar muita coisa. O nosso texto base está em João capítulo 16, versículos 32 e 33, e eu vou ler na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, não porque ela seja a melhor tradução, mas eu vou ler porque ela é de fácil compreensão. Jesus, ele falava na linguagem do povo, e eu penso que se nós temos uma versão razoável da Bíblia, porque não existe uma versão brasileira que possa estar completamente, que eu diria, uma versão perfeita, nós teríamos uma ideia da perfeição das Escrituras se lêssemos o grego, mas
não conseguimos ler o grego, então nós temos traduções e todas elas contêm algumas falhas. Mas eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que eu adotei, eu gosto de ler nessa tradução e é fácil de compreender a palavra do Senhor, mas eu coloco nos versículos alguns comentários que eu vou buscar nos originais e procuro dar uma ideia do que o texto quer dizer para vocês, porque a minha preocupação é que vocês cresçam espiritualmente e também moralmente. Então, em João capítulo 16, versículo 32 e 33, está escrito o seguinte: pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Antes de compartilhar as Escrituras Sagradas com vocês, eu gostaria de agradecer muito a visita da Carla e do Frank. Muito obrigado por vocês terem vindo me visitar. E conheço você desde bem pequeno, mas que Deus abençoe, tá? Vocês estão ficando velhos, tá? Então, muito bem. O texto que nós acabamos de ler é uma advertência de Jesus a quem? Aos seus discípulos. Então ele está falando aos seus discípulos. Ele não está falando a uma multidão, ele está falando aos seus discípulos, dizendo que eles vão ter que enfrentar uma crise iminente. E Jesus, no contexto, ele está falando sobre a sua saída deste mundo. Nós cristãos, nós cremos que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Ele veio do céu, ele é Deus, Jesus é Deus. Digam para mim, Jesus é Deus. Nunca tirem isso do seu coração. Jesus não é um Deus, ele é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus é Deus. O homem havia se afastado tanto de Deus, perdido a noção, o conhecimento de Deus, e Jesus veio, então Deus veio na pessoa de Jesus, se encarnou na pessoa de Jesus, para mostrar ao homem como este deve servir e adorar a Deus. Então, Jesus ele veio para salvar e também para servir de exemplo. Salvar do quê? Ele não veio nos salvar da presença do diabo, da presença do mundo, da presença do poder satânico, mas ele veio nos salvar do poder destas coisas, do poder de Satanás, do poder do mundo, tá? E daquele poder que influencia a todos nós por dentro, como também ele veio para nos ensinar como nós podemos ter capacidade individual de lutarmos contra nós mesmos, contra os nossos interesses, contra as nossas paixões, contra a nossa natureza humana. Compreendido isto, Jesus então ele veio para realizar essas coisas, tá? Agora, quando Jesus fala da sua saída, o que as pessoas esperavam dele? Que ele fosse instalar sobre a terra o seu reino milenar. Essa era a ideia que todo o judeu, que todo aquele que esperava pelo Messias tinha. Eles esperavam que o Messias viesse, derrotasse os inimigos de Israel e estabelecesse sobre o mundo um reino onde os filhos de Deus iriam governar com o Messias. Eles iriam mandar, eles seriam superiores aos demais.
Mas é incrível como Deus sempre ensinou o seu povo a nunca se sentir superior ao outro. O Deus sempre ensinou o seu povo a servir, a ser menor que o outro para poder servir o próximo. Isso é uma coisa que as pessoas, quando leem a Bíblia, não percebem. E nós encontramos dentro das igrejas muitas pessoas que acham que são espiritualmente ou religiosamente superiores a outras pessoas. Ou vocês nunca viram pessoas assim? Eles vivem só condenando, porque se sentem maiores do que os outros. Mas esse não é um meio de servir a Deus. O meio de servir a Deus é nós ajudarmos as pessoas dentro das nossas limitações, é claro, mas Deus nos chama para isso. Agora, então, eu quero que vocês entendam a ideia. É aterrorizante acreditarmos que algo será muito bom para alguém, sem que a pessoa imagine que a experiência futura será de profunda opressão e perseguições. O que eu estou dizendo aí? Os que esperavam no Messias pensavam que eles teriam um futuro glorioso, que Jesus sairia da terra de modo glorioso, de modo vitorioso. Ele seria coroado, então os céus viriam sobre ele, ele seria coroado rei, destruiria o Império Romano e Israel iria governar com Jesus, correto? Então é aterrorizante quando nós pensamos que vamos ter um futuro maravilhoso e de repente o que nós temos são pesadelos, opressões, perseguições e assim por diante. Mas preste atenção, Jesus nunca colocou sonhos fantasiosos nas mentes de seus seguidores, nunca, pois ele não esperava deles o pessimismo, nem o otimismo. Jesus, ele não pregava para as pessoas serem nem pessimistas como otimistas. Há pessoas que pregam hoje nas igrejas dizendo assim, você tem que ser otimista. Não, Jesus nunca ensinou isso. Ele nunca ensinou isso, tá? Ele não ensina. Ele está em desacordo com os ensinamentos evangélicos, cristãos de Cristo, uma pessoa pessimista e até mesmo otimista. Por que eu digo isso? O pessimista tem medo de que as coisas não mudem e vive amargurado, como também inseguro. Já o otimista se acomoda na crença de que tudo irá melhorar. Mas o realista, em qualquer situação, não abandona o trabalho e a sua missão de vida. Então aí está a diferença. O pessimista é uma pessoa que reclama, que vive amargurada. O otimista é uma pessoa que se acomoda, ele relaxa. Então ele diz, não, tudo vai melhorar. Com que base eles falam isso? Qual é a referência que eles têm para afirmar que nada vai mudar? E qual é a referência que eles têm para dizer que tudo vai mudar? Na verdade, o que nós precisamos entender é que nós precisamos entender o nosso papel como cristãos neste mundo. Nós precisamos entender qual é o papel da igreja neste mundo. Infelizmente, nós temos sido assaltados em nossas mentes por mais de um século, com uma pregação que nos roubou o sentimento de temer a Deus. Chegamos ao ponto de pregarmos ou de ouvirmos pregações de seres humanos determinando a Deus o que Ele tem que fazer. Um absurdo. Nós estamos invertendo a ordem. Nós estamos nos colocando no lugar de Deus e fazendo com que Ele seja o nosso subserviente. Nós chegamos, por falta de conhecimento bíblico e de má interpretação,
declararmos que tudo que nós pedirmos a Deus com fé, Ele tem que nos atender. Isso é um absurdo, porque a palavra de Deus diz que Deus nos atende quando nós oramos segundo a sua vontade. Então, por falta de leitura, por falta de conhecimento, por falta de apego à palavra de Deus, nós ficamos presos a ideias ou tradições orais. Nós apenas ouvimos pessoas e passamos a acreditar naquilo que ouvimos como sendo verdade. Eu gostaria de ler o nosso texto base novamente, e eu vou tentar colocar alguns comentários entre as frases do versículo, como sempre faço, para que vocês possam entender a ideia. Então veja lá, João 16, versículo 32, pois, esse pois é uma conjunção que diz, por quê? Do assunto anterior. Então Jesus está dizendo, em razão de eu estar dizendo a vocês que eu vou partir, correto? Em razão da minha saída, tá? Chegou a hora, isto é, o momento determinado por Deus. É isso que quer dizer. Jesus está dizendo, Deus determinou este momento. Que momento? De vocês todos serem espalhados. Como assim? Então Deus determinou um momento em que os cristãos se espalharão? Sim, porque Deus é onisciente. Ele conhece as coisas de antemão. Ele sabe o que vai acontecer. Agora, o que é ser espalhados? Atingidos e derrotados pelo terror ou pelo medo, vocês irão para várias direções. É isso que vai acontecer. Você se lembra que depois da ressurreição de Jesus, ele apareceu para este e para aquele, em lugares diferentes. Um estava indo para Emaús, o outro voltou lá para Galileia, enfim. Então você vê que isto realmente se cumpriu. Eles foram espalhados, cada um para uma direção. E ainda ele diz mais, cada um para a sua casa. O que significa essa expressão, cada um para a sua casa? Não significa propriamente a moradia, tá? Não significa a casa que eles possuíam, mas significa também um lugar escondido, privado, particular, separado, porque os discípulos iriam, em razão do terror e do medo, procurar se esconder, tá certo? Em algum lugar, em algum buraco, na casa de alguém, em alguma gruta, enfim, para outra cidade. E assim vão me deixar sozinho, isto é, abandonado, solitário, sem ninguém. Deu para entender? Fica fácil assim, não é? Não é isso? Então vamos continuar. Veja lá. Mas, então Jesus, ele vai dizer agora, entretanto, eu não estou só. Vocês vão me deixar só. Mas quero que vocês saibam que eu não estou só, pois o Pai, ele chama Deus de Pai. Porque o Pai é quem educa, o Pai é quem disciplina, o Pai é quem dá a direção. E o Filho sempre honra o Pai. Quando a Bíblia fala do Filho honrar o Pai, não significa que o Pai deve estar fisicamente junto com o Filho, mas os conselhos do Pai, tá, são reais na vida do Filho, e ele age diante de seus amigos, colegas, em diferentes ambientes, ele expressa toda a educação, tá, que recebe de seu pai. Essa é a maneira de honrar o pai. Então, em cada lugar que ele vai, as pessoas observam a sua educação e percebem que ele tem um berço. E eles então honram o pai dessa pessoa pelo modo como ele se comporta. Isso é honrar o pai. As pessoas, lógico, vou usar entre aspas, glorificam
o pai deste rapaz ou desta moça, glorificam, entre aspas, a educação, tá? O comportamento que essa pessoa tem pela educação que recebeu, tá? Então veja lá, eu não estou só, pois o Pai está comigo, isto é, agindo e participando em tudo comigo. Jesus tem a plena percepção de que Deus está com ele. Ele é Deus, mas ele está mostrando um exemplo. É assim que nós temos que crer. Se nós não cremos desta maneira, nós estaremos trazendo um inferno para dentro de nossas mentes. Mas existe uma razão para ele estar dizendo estas coisas. E ele diz isso no verso 33. Eu digo isso, eu assinalo, para que, com a seguinte finalidade: por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Essa expressão, vocês tenham paz. Mantenham-se em harmonia com Deus e tenham muita confiança, coragem e ânimo. É isto que quer dizer essa palavra paz. Nós temos que permanecer debaixo dos termos de Deus, não caçarmos uma briga com Ele naquele momento, mas nós devemos nos manter em harmonia. Por que eu digo isso? Algumas pessoas, e todos nós, quando estamos em alguma dificuldade, muitas vezes nós nos pegamos reclamando, dizendo assim: eu não concordo com essa situação, eu não aceito, eu não entendo, mas dizemos isto com amargura. É verdade o que eu estou dizendo ou não é? Muitas vezes nós estamos agindo dessa maneira, mas Jesus está dizendo: não haja dessa maneira. Não é assim que vocês têm que agir. Vocês podem não entender aquele momento, vocês podem não compreender aquele momento, mas não importa. O que importa é que vocês têm que crer que Deus está com você, e vocês têm que manter harmonia com Ele, não brigar com Ele, e muita confiança, coragem e ânimo em momentos de crise. Jesus disse: vocês estão unidos comigo, mas não significa propriamente que os discípulos estão agora intimamente ligados nele. Jesus está falando: uma vez que vocês estão diante de mim, uma vez que vocês estão me seguindo, uma vez que vocês aceitaram as minhas instruções, uma vez que vocês me aceitam como professor de vocês, como senhor de vocês, como orientador, instrutor, como salvador de vocês, uma vez que vocês estão aqui comigo, eu preciso dizer a vocês o seguinte: mantenham-se em harmonia com Deus e tenham muita confiança, coragem nele e ânimo, porque vocês estão diante de uma crise iminente. Eles estão pensando que Jesus vai ser rei, mas Jesus está dizendo outra coisa. Jesus está sendo realista. Eu não disse a vocês que Jesus não coloca sonhos infantis ou fantasiosos na cabeça de seus filhos? Diferente dos pastores hoje, quando você ouve uma pregação: hoje Deus vai fazer você ficar próspero, a partir de agora você vai ficar rico. Você quer ficar rico sem trabalhar? Vamos orar, você que está com dificuldade na faculdade. Você não consegue entender a matéria, então Deus vai abençoar, você vai colocar os risquinhos no ABC e D, sei lá, e vai acertar. Eu acho que isso é tramóia. O que Deus quer é que você estude, aprenda a ler, procure gostar de ler, procure estudar, entender. Muito bem, vamos continuar. No mundo, olha a realidade. Muitas pessoas quando vêm aqui falam assim: a gente entra nessa igreja e sai para baixo. Eu já disse isso algumas vezes. Porque existem pessoas que reclamam.
Porque eles acham que todo o ensinamento deveria, quando você vai numa igreja, eu estou indo na igreja para buscar uma ajuda. Que ajuda do quê? Você quer que Deus te compre banana, maçã, cozinhe para você também? Na verdade, Deus, Ele está tentando corrigir nossos passos, para que nós entendamos quem somos nele, e que nós o abandonamos. E o mundo está no caos que está, porque nós não nos preocupamos com ele, verdadeiramente. Então Jesus disse, no mundo vocês vão sofrer, isto é, no mundo vocês vão sofrer pelas ações do mal, vocês vão sofrer adversidades, pressões e aflições, porque o mundo faz isso, para aqueles que seguem Cristo, para os calar. De novo ele usa agora essa adversativa, mas... De novo, tenham coragem, isto é, sejam determinados, demonstrem um ânimo ou bravura útil e sadia. Então ele termina dizendo, eu venci o mundo. A sua saída não será uma saída de um rei, mas será a saída triunfante de alguém que o queria morto, apagado da história. Porém, ele está dizendo aí nessa frase, quando ele diz, eu venci o mundo, que eu destaco, eu já prevaleci e mantive a minha causa sobre o poder do mundanismo. O mundanismo é uma filosofia que luta contra a verdade, que luta contra Deus, para que você não seja dele, para que você não pratique a verdade de Deus, para que você seja uma pessoa afastada dele. Mas Jesus disse, eu venci o mundo. O mundo pensou que poderia apagar Jesus. Satanás sabia que não, mas os homens pensavam assim. E Jesus disse, eu venci o mundo. O quê? Eu venci a morte, e já sei que vou ressuscitar, e vou me derramar sobre vocês, pelo Espírito Santo. Então, repare bem, Jesus está dizendo, o mundanismo pensa que pode me calar, pelo contrário, eu aqui encarnado sou uma voz, mas quando eu ressuscitar e me derramar pelo Espírito Santo em vocês, eu serei milhões de vozes. É isso que ele está dizendo. Eu não sei quantos estão aqui, mas cada um aqui é uma voz de Jesus quando você fala dele às pessoas. Ele ressuscitou e habita em mim e habita em você, na pessoa do Espírito Santo, para que você seja alguém usado por ele para abençoar outras pessoas. Então ele está falando para os discípulos, tenham coragem, tenham ânimo, mantenham o amor aceso. Eu digo que o amor, por quem está para partir, só morre quando já está enfraquecido na data da partida. Você diz que ama uma pessoa, e de repente ela morre, não passa 10, 15 dias e você já está com outro. Então você não estava realmente amando aquela pessoa. Vamos ser honestos, porque quando a pessoa partiu, o seu amor estava enfraquecido. Já não existia, estava morto.
Nós nos surpreendemos constantemente com esse tipo de comportamento. Mas você vê quando uma pessoa deixa Deus e ela gosta dos prazeres da carne, ela então enleva suas paixões e se delicia nelas. Significa o quê? Que seu amor por Deus é uma fantasia, não é verdadeiro. Está morto. E nós estamos num momento em que nós precisamos ser determinados. Ou amamos, ou não amamos. O seu amor por Deus é verdadeiro, está aquecido, ou ele é mentiroso? Dias depois de Jesus ter ressuscitado, ele aparece a Pedro e perguntou 3 vezes ao apóstolo: Pedro, você me ama? Na verdade, o que Jesus estava fazendo era tentando restaurar o amor de seus discípulos por ele. E o que ele disse a Pedro? Cuide das minhas ovelhas, fortaleça as minhas ovelhas, ensine-as, fortaleça-as, edifique-as. Esse é o nosso trabalho, edificar um ao outro. Mas quando nós deixamos de amar a Deus, nós não nos preocupamos mais com a vida da igreja, nós nos preocupamos em frequentar uma igreja, mas não nos preocupamos em entender por que somos membros de uma igreja. Por que estamos naquele lugar? Qual é a nossa função? É ter um banco, uma cadeira? Jesus está falando de uma crise que a palavra de Deus mostra também o que acontecerá nos últimos dias, que serão muito parecidos com os últimos dias de Jesus sobre a terra. Serão dias cheios de violência, ódio contra Ele. Esse período será marcado pelo quê? Pela descrença, desapontamento, falta de esperança. Por que Deus está deixando tudo isso acontecer? Olha como está ficando o mundo. Como você pensava que as pessoas na época de Jesus olhavam para a situação? Que comentário elas faziam? Qual era a ideia que elas faziam? Jesus é um mentiroso. Ele não veio para ser rei. Onde está Deus em tudo isso? Por essa descrença, pela falta de esperança, pela desilusão, muitos o abandonaram. Aqueles dias que Jesus foi para a cruz foram dias de terror, perseguições, ameaças de prisões e até de morte. Nós tivemos o caso de Estevão, que foi assassinado a pedradas. Mesmo citando mais de 100 citações do Velho Testamento aos líderes religiosos, mas eles estavam surdos. Como Deus disse a Isaías, eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, eles escutam, mas não querem entender. Deus disse: vá pregar para um povo. Eles têm olhos, mas não querem ver. Eles têm ouvidos, mas eles não querem ouvir. Mas Jesus prometeu que voltaria para buscar sua igreja, quando disse: não os deixarei órfãos. Mas que igreja? É a igreja que é combatente, que defende a causa que ele implantou. Jesus não veio para implantar um reino físico, mas um reino espiritual.
E nós somos chamados para fazermos isto. E nós estamos dentro de um momento crucial da história. Mas alguns apenas frequentam a igreja e chegam aqui para dormir. A Bíblia fala sobre os dias que antecedem a sua volta. Serão dias cheios de maldade, incredulidade. O amor de muitos se esfriará. Mas Jesus disse: aquele que ficar firme até o fim, este será salvo. Como você pode dizer que já é salvo, se você não é uma pessoa firme? Existem muitos ensinamentos que tentam nos trazer uma falsa segurança. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Veja bem, vivemos dias difíceis, violentos e cheios de ódio contra os ensinamentos e a missão cristã. Por que eu digo isso? Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: lembre disto, ele está escrevendo a um discípulo, que agora está pastoreando uma igreja, que ele, Paulo, o apóstolo, fundou. Era um jovem, e ele pede que Timóteo leia ou compartilhe o seu coração com a igreja. E ele diz: lembre disto, nos últimos dias, isto é, os dias que antecedem o retorno de Jesus para buscar a sua igreja, isto é, aquela que é combatente e que defende a causa do mestre. Não é a pessoa que frequenta uma igreja que vai subir. Não é a pessoa que tem uma ideia falsa de segurança. Não, eu amo a Deus. Amar a Deus é uma coisa, servir a Deus é outra. Servir a Deus é a prova que você o ama. Ele diz: haverá tempos difíceis. Essa expressão, tempos difíceis, significa difíceis de suportar, violentos, dolorosos, ferozes. Você pode esperar. A ferocidade contra os cristãos e o cristianismo e a verdade é crescente e vai aumentar a cada dia. E você vai ter que ter muita coragem e determinação para não se afastar. Veja o que Paulo ainda diz. Pois, por que ele diz que esse tempo será difícil? Então ele vai dar algumas características. Ele vai explicar o porquê. Pois muitos serão, olha lá, egoístas, avarentos, materialistas, só pensam em ganhar, ganância, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Para quem Paulo está falando? Para uma multidão que não conhece a Deus? Não, ele está falando para pessoas que conhecem a Deus. Ele está pedindo para Timóteo compartilhar isto à igreja. Então estas características estarão dentro da própria igreja, como fora dela, porque a igreja está começando a se parecer com as pessoas que estão fora dela. E nós precisamos abrir os olhos, e Deus está querendo abrir nossos olhos. Jesus estando aqui diz: uma vez que vocês estão comigo, uma vez que vocês decidiram estar comigo, me seguindo, abram os olhos. Então, Paulo continua. As características avançam. Não terão amor pelos outros. Se dane, cada um viva a sua vida, eu sou dono do meu nariz, ele que se vire. Serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem,
violentos e inimigos do bem. Aqui cabe um comentário. Inimigos do bem significa que eles agirão contra aquilo que o Evangelho diz ser útil e saudável à vida. Eles não estão preocupados em servir a Deus, porque são gananciosos, são egoístas, como nós vimos. São vaidosos, avarentos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais e não têm respeito pela religião. Por isso eles são assim, violentos e inimigos do bem. Eles estão se aprofundando na maldade. E Paulo continua. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Repare que ele coloca o orgulho como uma base. O orgulho humano. E então Paulo vai e diz, amarão. Repare os verbos. Amarão mais o quê? Os prazeres. E o que significa isso? A lascívia, a sensualidade do que é Deus. Você pode ver hoje que tudo está girando em forma de ideias sensuais. Existe uma construção idiota. O que importa hoje é se a pessoa faz bem o sexo. Não é se ela tem uma cabeça normal. Não importa se você faz sexo com mulher ou com homem, ou com um animal. O mundo é livre, você não se importa mais com ninguém. Cada um faz o que quer. Mas entre nós não é assim. Entre nós não deve ser assim. Deus diz, eu fiz o ser humano homem e mulher. Não existe intermediário. E Paulo vai além. Parecerão ser, eles querem parecer que são de Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião. Eles frequentam, eles falam de Deus, eles têm uma Bíblia, eles frequentam até alguma reunião de oração, mas não oram. Eles não sabem entrar na presença de Deus. Eles acreditam em Deus, mas não o conhecem. Não têm experiência com Ele. E por isso que com suas ações, negarão o verdadeiro poder dela. Dela o quê? Desse religare, religião, dessa ação divina que religou o homem com Deus, dessa tentativa divina de religar o homem, de aproximar o homem dele. Por quê? Porque o homem rejeita a capacidade divina para realizar o que deve ser feito do modo como foi ensinado. Tá bom, vamos ser religiosos, mas vamos criar uma religião que alcance as pessoas, que acomode as pessoas. Vamos criar um jeito de que as pessoas cheguem aqui e não fiquem contrariadas. Walter, por que você está usando gravata? Não sei. Eu gosto. E eu tenho lá no meu guarda-roupa. Se eu não usar, fica lá. As traças comem. Então que eu as coma. Eu não gosto muito de me aparecer aqui com uma calça jeans toda rasgada. Com uma camisetinha.
Porque alguns dizem assim, se você tiver uma roupinha mais moderna, as pessoas vão olhar para vocês e não vão se chocar. Mas eles se esquecem que quando aquela mulher que sofria de 12 anos de fluxo hemorrágico, quando ela tocou as vestes de Jesus, ela foi aonde? Numa fita azul, que significava que ele era um rabino. Quem tocou a orla das minhas vestes? A orla. Ela não agarrou Jesus, ela tocou. Quando Deus disse para os levitas, vocês vão cuidar das minhas coisas, e ele disse, vocês vão se vestir de modo diferente. Ele deu os trajes aos sacerdotes. Eu ainda entendo que a maneira como nós nos vestimos expressa o nosso respeito, tanto ao semelhante como a Deus. Eu não preciso estar aqui de terno e gravata, mas respeitem o meu gosto. Mas não me venham com a conversa que o meu gosto, do jeito que eu estou, agride. Lhe causa uma sensação de transtorno. Você olha para mim, eu queria que ele estivesse lá, Jesus is love. O que importa é o que está aqui e o que sai daqui por aqui. A boca fala do que o coração está cheio. O tempo todo nós estamos caindo num grande erro, que Deus corrigiu em Samuel. Cuidado, Samuel. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. A minha preocupação não é propriamente ficar aqui impondo em vocês uma aparência. Eu digo, sejam moderados. Mas cuidem do que vocês têm dentro de si, para que possam agradar a Deus e tenham dias melhores que os conduzirão à eternidade. E o apóstolo Paulo diz, fique longe dessa gente. Quando nós percebemos pessoas que tentam se parecer cristãs, mas elas são ineficazes, chega um momento em que nós precisamos nos afastar dessas pessoas, porque elas vão nos trazer o mal, vão nos influenciar para o mal, para uma vida afastada de Deus. Vocês estão comigo ainda? Estou cansativo? Espero que não. Vivemos dias em que muitos se apegam a fantasias e abandonam a fidelidade a Deus. Nós vimos características de pessoas que abandonaram a Deus. Mas por que fizeram isso? Por que essas pessoas não tiveram coragem para se manterem firmes em Deus em seus momentos de crise? Quando Jesus disse que, ao partir, os seus discípulos teriam momentos de crise, deveriam ser corajosos. Não se esqueça que quando ele veio também, quando ele nasceu de Maria pelo Espírito Santo, o mundo também gerou uma crise. Queriam matá-lo.
Queriam acabar com ele. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, o Espírito de Deus diz claramente que, quando? Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, ou seja, a vida de fidelidade a Deus e aos objetivos do Evangelho. Porque algumas pessoas dizem assim, eu ainda tenho fé em Deus, eu estou na igreja. É a mesma coisa que você diz, eu estou num trem, sem saber para onde vai. Subi no ônibus, estou andando, sem direção, sem sentido. Como eu disse domingo passado, eu estou com fome. Você tem uns 10 chicletes aí? Você vai mascar, mascar, mascar e continuará com fome. Então não basta simplesmente crer em Deus. Você tem que entender quais são os objetivos de Deus ter te chamado. Por que Deus te chamou? Se você que é um empresário, ou você que é dona de casa, chama uma arrumadeira, uma pessoa para prestar serviço de limpeza na sua casa, ela chega para você e fala assim, eu estou aqui, por onde eu começo? Você não diz assim, mas por onde você quiser, entra por forro. Não, você diz para ela onde ela vai começar. Não é você que determina na sua vida como você deve servir a Deus. É Deus que determina. Então Deus traz você a essa igreja. Estou falando agora da nossa igreja. Porque aqui existe uma mensagem específica para você. Mas de repente, quando ela começa a te incomodar, o que você faz? Muda. E vou explicar por quê. Por que essas pessoas abandonarão a fidelidade? Eles darão atenção a espíritos enganadores. O que significa isso? Desencaminhadores, que sutilmente trazem ciladas espirituais e morais, e ensinamentos que vêm de demônios. Então Paulo fala duas coisas muito claras: um ensinamento sutil, que parece, mas não é, e um que é mentiroso, que é brutalmente mentiroso. Mas quando você está dentro da cilada, quando você caiu na cilada, quando você caiu na armadilha, quando você foi enganado, fatalmente você não se assustará com aquilo que é brutalmente mentiroso. Você não vai perceber. O apóstolo Paulo fala que o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o esplendor, a grandeza, a glória de Cristo. Uma pessoa que, quando está enganada por ensinamentos desencaminhadores, ela não olha para a glória de Cristo, mas ela olha para as suas necessidades.
para aquilo que lhe convém. Então o apóstolo Paulo continua: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Mas vem cá, se uma vez você está salvo, como é que você pode seguir os seus próprios desejos e estar salvo ao mesmo tempo? É porque não está. Eu pergunto, se você está salvo, é porque você aceitou alguma coisa. Então, como é que você pode abandonar e continuar sendo salvo? Você só abandona aquilo que conheceu, que quis, em um momento você desejou, e depois você largou. Você gostava de comer pimenta, adorava, mas de repente diz: enjoei, não quero mais isso. Você tomou uma decisão de não querer mais. Então existe o livre-arbítrio. Você toma decisões contrárias às de Deus. As decisões propositais de Deus à sua vida. Deus tem propósitos em usar você, mas você pode desejar abandoná-lo para seguir seus desejos, doutrinas estranhas. Por que eu digo isso? Porque Paulo diz isso. Ele é o apóstolo. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres. Essa palavra porção significa no grego um montão de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Agora você vai entender porque algumas pessoas falam assim: eu entro nessa igreja e não gosto, eu quero ir embora, porque aqui eu fico para baixo. Porque você pensou que iria ouvir o que você gostaria de ouvir, mas de repente você ouviu o que precisava ouvir. Você está lendo o que precisa ler. Eu estou tentando trazer você a uma realidade, tentando abrir seus olhos para aquilo que está acontecendo no mundo. O apóstolo Pedro fala sobre os líderes dos últimos tempos, como também das suas intenções, e as pessoas não percebem. Ele diz em 2 Pedro capítulo 2, verso 3: em sua ambição pelo dinheiro. A palavra dinheiro aqui não significa só a moeda, mas o espírito de avareza, cobiça, o desejo por vantagens. Esses falsos mestres vão explorar vocês. Isto é, vão usá-los como um negócio para proveito próprio. O que eles querem é usar suas vidas para ganhar dinheiro, fama, notoriedade, influência. A igreja deveria ser algo muito simples. Mas hoje, repare bem, quando nós falamos assim, vamos formar uma igreja, as pessoas falam assim: bom, aqui nós precisamos de um painel, aqui cadeiras acolchoadas, luzes que piscam,
O som tem que ser aquele de cinema, com aquela, como é que chama? Woofer, as caixas de som muito bem potentes. Os músicos não podem ser assim, pessoas que estão aprendendo, estudando, cooperando, mas tem que ser profissionais. A igreja tem que contratar músicos. Vocês não precisam vir mais, nós vamos contratar músicos profissionais. Vocês não dão no casco não, certo? Pode ir para cá, pode ir embora, tá? Pode ir embora. Então, tocar um violãozinho desse aqui, também, nós queremos músicos profissionais. Os cantores têm que ser aqueles que chegam aqui e dão um show. Então, as pessoas, quando chegam aqui, elas vão se emocionar. E então, quando eu for pregar o evangelho, eu só vou dizer algumas palavrinhas para elas, e de um jeitinho que as acomode nos seus sonhos pessoais, que não as incomode com regras rígidas. Eu vou falar com elas assim, de um modo que elas não se sintam ameaçadas. Isso é a igreja de hoje. Eu não vou insistir para que elas pratiquem Atos, capítulo 2, que se envolvam umas com as outras. Afinal de contas, nós vivemos numa cultura de distanciamento. Pela imbecilidade de alguns, pela loucura de alguns. Cada um cuida da sua vida. A Bíblia fala que nós temos que nos preocupar uns com os outros, estar sempre nos reunindo. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Repare como Satanás quer acabar com isso. Mas vamos devagar. Já vamos terminar. Esses falsos mestres tentarão usar vocês como um negócio para proveito próprio, contando histórias inventadas, ou seja, falando o que agrada aos ouvidos daqueles que os ouvem. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta. E o destruidor deles está bem acordado. Quem é o destruidor deles? Jesus. Está acordado. Por isso, eu quero terminar dizendo: tudo o que está acontecendo neste mundo tem um alvo. Um único alvo. Você pode tentar discordar de mim, mas em breve você vai ver que isto é verdade. O alvo é a destruição da fé em Cristo Jesus. Este é o alvo. Nós estamos vivendo dias de crises morais e espirituais. Satanás não pode remover a sua crença em Deus. Por quê? Porque ela está arraigada, enraizada, plantada na sua consciência. Um dia você se tornou cristão. E você acreditou em Deus. E num outro belo dia você desejou abandoná-lo. Lógico que eu estou falando por hipótese. Não estou acusando ninguém aqui. Um dia então você resolve abandoná-lo. Você vai deixar de crer nele? Não. Mas você irá desafiá-lo. Eu já conheci muitas pessoas que desafiaram a Deus.
e disseram mais tarde: eu não estou na igreja, mas eu acredito em Deus. Deus é verdadeiro. Talvez várias pessoas aqui já ouviram outras dizendo isso. Deus existe, de fato Ele existe. Eu que não valho nada mesmo. Eu já ouvi isso também. Eu que não presto. Mas Deus existe. Satanás, ele não pode destruir a realidade que um dia lhe convenceu. Mas de um modo muito sutil, ele vai tentar não eliminar a sua crença de Deus, porque ele não pode fazer isso. Mas ele vai tentar enfraquecer sua fé, contaminando-a com mentiras ou doutrinas que diluem a rigidez do Evangelho. Satanás é um caso perdido. Ele conhece bem o seu destino, ele sabe que será lançado num lago de fogo ardente, junto com os seus demônios. Mas eu me lembro muito bem quando eu estava jogando bola, e eu lembro quando um dos nossos jogadores era expulso. Sabe o que nós diríamos para ele? Tenta levar um com você. Volta, dá um soco em alguém, dá uma cusparada em alguém. Então ele voltava lá, alguém que estava reclamando, sai logo, rapaz, ia lá e dava, pá, e o outro revidava, pronto. Aí o juiz ia lá e cartão vermelho para o outro, porque revidou, brigou. Então, saía um do nosso time, tentávamos arrancar um do outro time. É isso que ele faz, isso está no ser humano, isso está impregnado no mal, é caráter do mal. Satanás não pode destruir a verdade de Deus, mas ele pode contaminar a verdade que está em nós. Se nós não a seguirmos direito, se nós só buscarmos os nossos interesses e não olharmos para os interesses do reino de Deus, pouco a pouco estaremos contaminando aquilo que foi plantado em nós. E em vez de trigo, passaremos a ser o joio. Satanás é o pai de todas as mentiras. É isso que ele faz, ele mente, e a pessoa começa a acreditar. Eu abandonei Deus, mas Deus me conhece. Já ouviu isso? Deus sabe que eu amo, eu não estou na igreja, eu não faço nada pelo reino de Deus, eu não trabalho pelo reino de Deus, eu não me esforço por nada, eu não sou um bom pai, um bom marido, eu não sou um bom filho, eu não sou uma boa mãe, uma boa esposa, eu enrolo no trabalho, eu sou um péssimo patrão, eu sou um péssimo cristão, eu sou um ser humano quase que perdido, mas Deus me conhece. Deus sabe da minha sinceridade. Gente, ele acredita que toda mentira na sua vida é uma verdade. Há pastores hoje pregando coaching, treinamento, tentando ensinar as pessoas usando programação neurolinguística, hipnose, para tentar dar às pessoas um caminho positivo, otimista.
As maiores igrejas hoje no mundo se lançaram a esse tipo de filosofia para o otimismo. Pense positivo, tenha uma fé positiva. Como é que é a fé positiva? Eu não sei, existe a fé negativa? O que é fé positiva? Fé para mim é obediência. Você confia e faz aquilo. Imagine a fé positiva de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Deus vai apagar o fogo, ele vai soprar ali, ó, e o fogo vai apagar. Não, ele disse para Nabucodonosor, eles disseram, o rei da Babilônia, se Deus quiser nos livrar, ele fará isso, se não, tudo bem, morreremos por ele. Eles estavam dispostos a obedecer a Deus. Não existe essa coisa de positivo, de fé positiva ou fé negativa. Para com esse negócio de positivo, de otimismo. Isso não existe. Isso existe na filosofia mundana, mas não no cristianismo. Eu espero o melhor de Deus, e às vezes o melhor de Deus é entrar na fornalha. Como eu disse no início, nós sempre estamos esperando uma coisa gloriosa, mas às vezes o que Deus nos dá são pesadelos. E nós precisamos ter coragem. Jesus, quando saiu da terra, antes de sua saída, o mundo se voltou com ódio contra ele. Jesus disse que voltaria para buscar sua igreja, e a igreja está prestes a sair desse mundo. E por isso esse ódio contra a igreja. O mundo nos odeia. A maioria dos políticos em todo o mundo odeia o cristianismo. O que eles querem é lutar com ferocidade contra a verdade e contra aqueles que a defendem. Jesus é a verdade. E o que ele é para essa gente? Uma ameaça contra todas as mentiras que eles pregam. Jesus é uma ameaça a toda opinião ou pensamento de algo e de pessoas construída a partir de uma análise sem fundamento, conhecimento e sem reflexão do plano original de Deus, tanto para as coisas como para as pessoas. Porque Deus criou você homem como homem, porque Deus criou você como mulher, porque Deus criou os pássaros, porque Deus criou o céu e a terra. Vivemos um mundo sem reflexão. Agora, um político diz, porque aquela mulher negra, citou, por que não podia ser a branca? Então diz, porque aquela mulher branca, então ele é racista. Nós estamos ficando loucos. Um bando de estúpidos, de imbecis. Quem vocês pensam que enganam? Jesus ensinou que
Aqueles que o seguem não são preconceituosos. Mas eles citarão os pecados. E falar de condutas imorais, procedentes de atitudes erradas, espirituais, é pecado. Desagrada a Deus. Satanás está criando uma divisão em todo o tempo de classes. Negros e brancos, amarelos, vermelhos. Você tem que sentir ódio. Sinta ódio do seu patrão. Acabe com os empresários e você destrói um país. Eu disse a vocês domingo passado, se o estado de São Paulo fosse um país, ele estaria em 10º lugar na contaminação do vírus. Então o que foi feito foi errado. Vamos insistir no erro. O que é que está por trás de tudo isso? A estupidez, a ignorância, a tolice de pessoas que estão ouvindo a voz errada. O mundo lançou o seu discurso de ódio contra a igreja e os cristãos. Na China, você não pode mais ler uma Bíblia que não seja aprovada pelo Partido Comunista Chinês. E nós estamos de namoro com esse tipo de filosofia, achando que essa é a solução do mundo. Eu disse a vocês que a solução deste mundo não está na política, na economia, porque tudo isso vai por água abaixo. Você pode escrever o que eu estou dizendo, o mundo irá de mal a pior. Porque estamos num momento de desfaçatez, de cinismo, de malandragem. De falta de vergonha, desonestidade, em todos os setores da vida social. Por muito menos Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Mas o mundo já lançou o seu discurso de ódio contra a igreja, contra os cristãos, contra o cristianismo. O mundo não quer o cristianismo em seu meio. Mesmo em nosso país já houve tentativas de tirar páginas da Bíblia, ou vocês esqueceram? Se lembram disto? Ou não? Querem acabar com a família. O Estado é o tutor, você não é mais o pai nem a mãe, quem é o pai e a mãe é o Estado. Onde nós vamos parar? No governo do anticristo. É para esse caminho que o mundo está indo. E o pior de tudo é que algumas pessoas aceitam esse tipo de ideia, de filosofia, achando que é tudo uma beleza. Não é. O discurso é implantar o medo, o ódio, a divisão, o terror. Mas o que este mundo não sabe é que nós já somos alertados pela palavra de Deus que as coisas seriam assim. Mas a Bíblia não está dizendo que nós vamos nos acomodar pelas coisas serem assim. Jesus disse: não tenham medo. Tenham coragem. Eu venci o mundo. Não deixe o mundo calar você.
Não deixe o mundo calar você. Não deixe o mundo empurrar você. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Que nós tenhamos coragem nesses tempos de crise, para não abandonarmos a verdade, porque se abandonamos a verdade, abandonamos Jesus, o deixamos sozinho. Que nos mantenhamos em harmonia com os planos de Deus, por meio da nossa unidade com Cristo, que nós não estejamos apenas seguindo uma ideia de Jesus, mas que nós procuremos entender seus pensamentos, seus sentimentos e ações, e fazer o que Ele nos pediu. E caso tenhamos que sofrer, que soframos com coragem, com a coragem que Deus nos dá, porque o Espírito Santo diz que Deus não nos dá um espírito de covardia, mas de coragem, de prudência e de amor. É essa bravura dada por Deus que nos leva ao sentimento de que venceremos o mundo, como Jesus venceu, e alcançaremos a vida eterna. Você, cristão, tem que confiar que Deus está dirigindo sua vida. Você tem que lutar pela vida eterna, porque senão o seu lugar será o inferno. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele participa em todas as coisas que fazemos. E se somos obedientes a Ele, Ele sempre estará agindo em nosso favor e através de nós para abençoar o próximo. Meu irmão, tenha coragem em tempos de crise. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor, aplauda o Senhor e celebra o seu nome. Que tipo de cristão você será? Pessimista, otimista ou realista? Realista. Aceite as coisas como são, mas não se dobre, não se vergue. Humilhe-se somente a Deus. Confia nele. Eu entendo que às vezes você pode até vacilar, ou que podemos vacilar, mas que logo nos conscientizemos da participação de Deus em nossas vidas e nos provocar o retorno.
Não pense que você já está nos braços de Deus. Você está num período de provas, onde a sua determinação provará se você realmente quer ir para o céu ou não. Eu agradeço vocês que assistiram este vídeo, e que Deus os proteja e os abençoe, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.